Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa 2 Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes. Hoje aqui no confortável estúdio 2 Empregos, né, Klaus? Aquecido, né? Com o aquecedor ligado, quentes para uma pauta quente, né, Klaus? É verdade, cara. Uma pauta quente de uma série aí recente desse ano. Poucas séries saíram esse ano, que é a série Ruptura, ou Severance. Então você que está ouvindo hoje, está acostumado a 2 Empregos ser zoeira, a gente vai tentar zoar também, mas hoje eu acho que o clima vai ser meio misterioso, Caio. Exatamente, porque a série é misteriosa, né? Inclusive, já fica o aviso aqui pros ouvintes, se você não assistiu essa série, assista, né? Essa é a primeira dica que a gente tem que dar, que assista a série, porque é uma série excelente, que saiu aí no serviço de streaming da Apple, né? Na Apple TV. Isso, que a gente tem preconceito com o Apple, sim, porque sempre tudo é caro, mas ó, o Apple TV é R$ 9,90, cara, não é caro não. Pois é. Não tô falando por jabá não, que a gente não ganha, quem dera ganhar um centavo ganhar da Apple, hein? Da Apple, pelo contrário, a Apple que só já me tirou dinheiro com a desgraça do iPad que eu tive que jogar fora. Mas a série tá muito boa, muito boa. A galera tá comparando com Lost, com Black Mirror, né? Séries que você assiste e dá pra formular teorias, porque tem muitos detalhes ricos. O pessoal fala que é a mistura de Black Mirror com The Office, né? Mas não tem nada de The Office mesmo. É somente porque se passa no ambiente de trabalho, né? E é por isso que a gente tá falando dela, inclusive. Exato. Mas não tem nada a ver com The Office. Então, exato, Caio, bem pontuado. Por que a gente escolheu falar de Severance? É raro a gente falar de séries aqui, porque ela é uma série de atmosfera misteriosa que trabalha a questão do balanço entre vida pessoal e vida de trabalho. Exato. É uma ficção. Antes de eu falar qualquer outra coisa, vou assistir a série. Isso. Vamos assistir, porque eu vi sem ver um trailer sequer. E foi muito gratificante falar que diabo que tá acontecendo e tentar me situar sem nenhum conhecimento prévio. Sim. Acho que uma premissa talvez dê pra gente dizer que é a básica, que é a questão da própria ruptura. Isso. Antes de ir pra sessão com spoilers, a gente vai falar coisas que estão no trailer. Isso. É que eu quis avisar antes. Isso. Vamos com spoilers muito leves, aqueles que já estão no trailer. É uma ficção sobre um mundo onde existe um procedimento chamado ruptura, em que a pessoa coloca um chipzinho na cabeça e ela separa as memórias do trabalho das memórias da vida pessoal. Perfeito. Então, quando ela tá no trabalho, ela não lembra de nada que acontece e aconteceu na vida pessoal dela, seja na infância ou o que aconteceu ontem, ela não lembra nada. E quando ela tá em casa, ela não lembra nada que ela fez no trabalho, né? Exato, que parece um negócio muito sedutor. Parece interessante à primeira vista, o cara entra no trabalho, pisca, são 6 da tarde, já acabou. Exato. Pode descansar, a vida é um eterno descanso. E você não fica levando o trabalho pra casa, né? Zero preocupação, você nem sabe o que você fez lá na empresa. Saiu do elevador pra fora, apagou. Mas tem um outro lado da moeda. Que é o que ninguém pensa no começo, que ninguém pensa, Existe uma versão de você que só está no trabalho. Exato. Que entra no elevador e o fim de semana já passou, que pisca e continua infinitamente voltando ao trabalho. Exato. Então imagina você tá saindo do trabalho, só que você não sai do trabalho, porque assim que você sai, você vira outra pessoa. E aí quando você volta a ser você já tá entrando no trabalho de novo no dia seguinte. A pessoa do trabalho não tem nenhuma memória de ter dormido, descansado, ela pensa que tá eternamente trabalhando. Exatamente. Então é praticamente um escravo, né, cara? Porque a vida da pessoa é trabalhar. E aí, cara, entra uma coisa filosófica dessa série, que eu achei muito legal, que é isso. É possível escravizar a si mesmo, né? Porque a pessoa pega uma pequena parte dela e transforma no escravo. É isso mesmo que acontece. Exatamente. E aí vira uma série, assim, muito filosófica. Por isso que teve gente que comparou até com Matrix, né? Porque, assim, a primeira frase que você ouve quando começa o primeiro episódio é: quem é você? E aí que tá, você é você do trabalho, é você da vida pessoal, dá pra separar. E além dessas todas as questões, se as suas memórias estão separadas, você é 2 pessoas habitando um só corpo. Então, tipo, é uma premissa muito, muito intrigante, cara. Demais.
Demais, demais. É importante dizer que é claro que a pessoa perde as lembranças, né, Klaus? Mas ela continua sabendo o básico, porque ela consegue falar, né? Ela sabe das coisas que acontecem no mundo, mas a consequência disso é que essa pessoa que tá lá dentro, que lá eles chamam de INI, né? É uma pessoa completamente inocente, né? Porque ela não tem conhecimento, ela né? sabe história, geografia, tem conhecimentos que um adulto normal tem, mas ela não tem nenhuma memória autobiográfica, não sabe quem é a mãe. Exatamente. São as suas experiências que te formam, né? E ali é como se a pessoa não tivesse tido nenhuma experiência, né? Sim, em alguns momentos eu acho que até eles parecem bem infantilizados, né? Sim. A gente vai chegar lá, inclusive, né? Exato. Acho que dá pra falar mais coisa, Claudio. Dá pra falar que até relação com coach vai ter nessa série. É verdade, cara. Uma crítica que eu adorei nessa série, e quando eu falo crítica, não é alguém botando o dedo na câmera e falando as coisas, é uma crítica sutil, tá inteligente ali. Essa coisa da mentalidade cultista que surge dentro das empresas e fora das empresas também. Quando a pessoa acha que ela está sendo o rebeldão do sistema e caindo fora, e cai direto no colo de um coach natureba, que nada mais é do que uma pessoa que também vai dar formulinhas pra ela viver a vida e ser obediente, exatamente. etc. Então, cara, poxa, genial. E são coisas que a gente vive falando aqui no Dois Empregos. Então, que satisfação ter visto essa série. Vamos pro spoiler, Ganhão? Bora. Então, a partir de agora, se você não assistiu a série, pausa aqui, vai lá assistir. São 9 episódios e depois volta. Quem já tem Apple ID, essas coisas, iPhone, já tá cadastradinho, o primeiro episódio tá até grátis. Só pegar se você assistiu o primeiro, você vai assistir os 9. E vai assistir. Tem a galera que também vê no método Give Your Jumps, né, cara? Exatamente. Não estamos incentivando nada, né? Eu jamais. Que isso? Longe de mim, viu? Quem incentivou não fui eu, foi o meu eu do trabalho. Mas olha, cara, a série, o primeiro episódio começa com a moça acordando em cima de uma mesa de reunião, numa sala de conferência, com um carpetão verde, super claro, cheio de luz fluorescente, e ela acorda ouvindo uma caixa de som, pergunta pra ela, quem é você? E aí, ela descobre que ela não sabe nada. Não sabe onde tá. Sobre si mesmo, não sabe onde tá, como foi parar ali. Primeira reação é se desesperar absolutamente, né? Sim. E aí depois, não sei se eu já devo adiantar pra essa, acho que sim, né? Tamo spoiler livre. O que acaba acontecendo? Livre. Eu não preciso ficar contando porque quem tá ouvindo já viu a série, mas basicamente ela é ensinada que a vida dela agora é isso, porque por livre e espontânea vontade ela se submeteu a esse regime onde ela fica ali dentro trabalhando no departamento de refinamento de macrodados. Exatamente. Só voltando nessa primeira parte, é legal a questão das 5 perguntas, né? Eles fazem 5 perguntas e 4 delas ela não consegue acertar e não tem ideia do que eles estão falando. E uma delas, que é qual estado, cite um estado americano, né? E ela fala lá, acho que Delaware. Né? Terceira pergunta. Por favor, diga um estado ou território dos Estados Unidos. Porra, o primeiro que vier à cabeça. Eu não sei. Delaware. Isso é o quê? Delaware. Quarta pergunta. Qual é o café da manhã favorito do Sr. Egan? E aí mostra aquilo que eu tava falando, né? Quer dizer, eles têm uma capacidade de memória, mas não das próprias experiências, né? Então... E aí ela acerta uma das perguntas e ele fala, perfeito, tirou nota máxima. Nota máxima, porque né, a intenção era ela não saber as outras. Inclusive pergunta qual a cor dos olhos da sua mãe. Ela quase chora, cara. Dá uma dó dela. Tipo, nos primeiros segundos a série já prende você, né? Porque é apavorante, né? Deve ser você tentar lembrar e não lembrar da sua mãe. Eu tô falando isso, mas já aviso ao ouvinte também que a série é lenta, né? Principalmente o ritmo dela é mais arrastado no começo, porque é um mistério, né? Não estamos falando de uma série de ação. Mas, cara, na verdade o protagonista da série não é a Halle, né? Não é essa moça que acorda na mesa, e sim o Mark. Um cara que a primeira cena que a gente vê dele chegando no trabalho, ele tá chorando copiosamente. Sim, dentro do carro, né? E aí a gente não sabe bem porquê, né? Até então. No começo não fala. E aí ele entra no trabalho e, puf, desaparece tudo. Ele tá bem humorado, tá disposto, vai andando lá todo pimpão pelos corredores. E, cara, vale falar, uma das minhas coisas preferidas dessa série são esses corredores. É mesmo? Acho que muita gente fica entediado quando começa essa cena. Eu acho um pouco claustrofóbico. Mas acho que é pra isso mesmo, né? É pra isso, Mas eu achei tão criativo o jeito como eles fazem a Lumon, que é essa empresa que eles trabalham, ser um labirinto, cara. O cara entra, ele começa a andar e a câmera vai acompanhando ele andar, e às vezes você acha que ele tá vindo na direção da câmera, ele quebra pro lado, vira uma esquina ali, a câmera já tá em outro lugar, vê de cima, vê de lado, você nunca entende de onde o cara veio, pra onde vai. Isso é. A direção muda o tempo todo. Com o jeito que foi feito, né, você fica perdido também. Né? Então dá a impressão que se soltar você ali, você não vai saber fazer o caminho em lugar nenhum. E a ideia é essa mesmo, inclusive porque ao longo da série depois você vai vendo que eles também não conhecem nada daquele prédio.
prédio. Ele só sabe chegar no departamento dele. Exatamente. Isso é a característica principal dos funcionários que fizeram a ruptura, né? Eles não sabem pra que eles estão fazendo aquele trabalho, o que aquele trabalho vai resultar. Eles não conhecem os outros departamentos. Quantas pessoas trabalham naquele prédio. Quantas pessoas trabalham lá. É só aquele pequeno círculo de pessoas ali que você tem relação diariamente. Então, cara, realmente parece um inferno, né? Pra essa pessoa, pros Inis, né? Pros Inis, eles chamam as pessoas de dentro do escritório de Inis e de fora do escritório de Altis, né? Isso. E aí, Caião? Não, já explicamos bastante da série. Agora vamos conversar com a galera que tá junto com a gente, que assistiu. Boa. Eu queria que a gente falasse um pouco de cada um dos personagens, cara. O Mark, cara, ele é um personagem muito incrível, assim, porque, ironicamente, o cara era professor de história. Sim. Antes de trabalhar ali. Agora o cara não sabe nada sobre o que ele faz, sobre quem é ele. O que eu achei legal dele é que ele é o primeiro que a gente descobre, e talvez o único que a gente tenha... não o único não, né? Mas ele é o primeiro que a gente descobre exatamente porque ele quis fazer isso. E o motivo dele era porque ele perdeu a esposa, né? Num acidente de carro, aparentemente, né? O que deixa eu entender. Que nem ficou claro pra mim se a culpa foi dele. Sim. Tem esse... ou se ela tava sozinha, qual é que é. E, enfim, ele passa por esse procedimento pra sofrer menos, né? Pra passar menos tempo sofrendo, o que é uma grande besteira, né? E aí ele nem sabe que tá sendo torturado 8 horas por dia, né? É uma grande besteira. Você tá fugindo de um problema E ele tá o tempo todo em fuga, cara. Isso é notável, assim, porque o tempo dele dentro do escritório, ele não tá lembrando quem ele é lá fora. Sim. E o tempo que ele tá lá fora, ele tá quase sempre bebendo. Né? Tipo, ele tá com realmente um problema de não encarar a situação. Então ele nem olha pra foto da esposa. Ele nem gosta de, né, assim, nada que lembre ele a situação. Ele fica esquisito quando as pessoas tocam no assunto. Até a irmã dele, né? Que, aliás, a irmã dele, cara, que é uma personagem que eu gostei muito. Porque ela é a única pessoa que vira pra ele na cara dele e fala assim, o que você tá fazendo não é se curar. O que você tá fazendo é esquecer 8 horas por dia do seu problema, não é cura. Exato. O que é muito contraditório com o fato dela ser casada com um coach. Sim. Essa eu queria entender, cara. Ela é uma pessoa muito madura, aparentemente. Não bate, né, as coisas, cara. E sendo claro, não é porque é casada com qualquer coach, porque é um coach de autoajuda barata. Exato. Que se propõe a ensinar os outros a viver, mas ele não consegue tomar uma decisão besta. Exatamente. Ele não consegue, sei lá, escolher a cor do prato que ele vai comer, pendurar um quadro na parede, sem ter que se questionar 10 mil vezes e perguntar o que a esposa acha. E ele fala sobre como as pessoas devem ter equilíbrio entre vida e trabalho. E ele não trabalha, cara. É fácil, né? Mas é típico, né? Pra mim, o mais genial desse ensinar nicho, o que não sabe. Desse nicho, é o quarto da criança que tem 3 camas. Aquilo pra mim é maravilhoso. Ele é todo supersticioso. Não, tem que ter 3 camas pra não trocar durante o crescimento da criança. Não pode trocar a cama. Ela já vai convivendo com todas e vai evoluindo entre as camas, cara. É o tipo de que papo formulinha bosta, né, cara? Pelo amor de Deus. Aliás, cara, voltando lá na função do Mark, né, que é o refinamento de macrodados, eu achei muito curiosa essa função. Porque ele tá ali no papel não só de fazer a função dele, mas de treinar a Hayley, né? Sim. E você aprende sobre a função pelos olhos dela, que é a novata ali. Ele já está há anos vivendo aquela vida repetitiva, né? E aí ele ensina pra ela que ela tem que ver números numa tela e classificar esses números de acordo com os números fazem ela se sentir. Isso. Que é uma coisa que não tem lógica, também deixa a gente intrigado. Não, e ela fica intrigada de como assim eu vou saber, né? O que eu vou sentir olhando pros números? Ela dá até uma debochada, esse 4 tá me assustando, hein, e tal. E ele fala, ó, quando você sentir, você vai entender. E aí, cara, a classificação que eles fazem são em caixinhas dessas sensações que adiante na série você ouve o fundador da empresa, que é o Keir Egan, né? Esse cara que é idolatrado lá dentro, que o manual da empresa é um manual escrito pelo Keir, mas não é um manual de boas práticas do trabalho, é como se fosse um manual de vida. Eles vivem como se fosse um culto ali. Sim, é total seita, né? E o Keir, o que ele falava? Que as pessoas têm 4 humores, né? Que ele considera que o equilíbrio vem de dominar e balancear os seus 4 temperamentos, né? Que seria angústia, humor, pavor e malícia. E eles estão classificando esses números em caixinhas justamente disso, de tipo, números que me dão medo, números que me deixam feliz, números que me angustiam ou que me dão raiva. E aí, cara, combina certinho com os humores de Keir. E você fica pensando,
que ele tá classificando? O que esses dados o que eles estão fazendo, né, cara? E tem 1000 teorias, né, cara? Tem 1000 teorias. Se eles estão matando gente lá fora, se eles estão calibrando o chip, se eles estão ressuscitando ou imortalizando o Keir pra que... Sei lá, cara. E tem uma teoria até mais técnica do que essas, que na verdade eles é que estariam num treinamento pra aprimorar o próprio sistema de ruptura. Que pra mim também faz muito sentido. Pra mim faz sentido. Não sei se vai ser isso ou não. Talvez a segunda temporada revele, né? Várias teorias surgiram a partir disso, porque é bizarra a função, E né? aí, cara, tem muitos símbolos, assim, mantras, né? Coisas simbólicas, tipo, o Keir, ele tem as suas 9 virtudes. E aí, pelo escritório, às vezes tem quadros, né? Que o departamento de ótica e design espalha. Tem um departamento só disso, né? Lá com o Burt. Então, na real, não é só disso, né? O departamento de ótica e design, eles tem distribuem... coisas, de fato. Eles cuidam do ciclo de distribuição de arte no prédio. Isso. Então, os quadros são trocados de lugar por ciclos, eles distribuem os manuais e tal. Mas também, depois, lá na frente, você descobre, quando finalmente os nossos protagonistas vão até o departamento de design, que a coisa mais rara do mundo é alguém visitar outro departamento. Até porque é um labirinto o prédio. Sim, eles nem sabem ir, né? Eles têm que aprender a chegar Você se depara com um corredor quase infinito de impressoras 3D, onde eles recebem ordens de produzir objetos que eles também não sabem por que serve. Cara, que bizarro. Inclusive, alguns que eles falam que são objetos um pouco agressivos, né? Vem uns cartõezinhos ali com umas instruções que parecem instruções de combate, ou movimentos de arte marcial, alguma coisa assim. E eles não sabem pra que serve. Ninguém sabe nada. Tem até... Cara, isso eu falei, não é possível, tá de sacanagem comigo. Tem até um momento que eles passam por uma sala onde tem um cara alimentando cabras. Sim. Que é bizarro, né, cara? Porque foge de qualquer lógica. E é outra coisa que gera milhões de teorias, né? Por que tem bodes e cabras ali, né? E que, inclusive, o bode é uma figura que aparece em outros momentos da série. Tem enfeitinho de bode na casa do... Acho que, se não me engano, na casa do Mark. Na casa da Mrs. Cobble lá, tem também. E, cara, eu tava falando justamente, me perdi um pouco no assunto, que fui parar no bode, mas eu tava falando justamente da distribuição de artes, né? E nas artes tem lá uma figura divina, que eu acho que é o próprio Keir, chicoteando com seu chicote de 9 pontas. 9 pontas. 4 figuras que são os 4 temperamentos. Exato. Uma é um palhaço, outra é da angústia, acho que é uma mulher triste. Uma delas é um bode. Tem um que é um bode. O bode eu acho que é o pavor. A angústia e a malícia são mulheres e o palhaço é o humor. E ele tá chicoteando essas figuras como símbolo de alguma coisa, né? Talvez dele controlar os temperamentos, não sei. Sim, deve ser dominar, né, os temperamentos. E aí, cara, isso me lembra muito coisas que existem na vida real, cara. Que as empresas, elas têm essas formulinhas, os perfis de personalidade, sei lá, ENTJ, teste vocacional pra você saber em qual casa você se enquadra, pirâmide de Maslow, umas coisas assim, quando você vê, cientificamente eles nem tem respaldo, ou na psicologia científica mesmo, mas que são pequenas doutrinas que pegam fama dentro das empresas. Sim. E isso, eu não sei se foi proposital de fazer essa crítica ou se era só mesmo pra levar pra um lado mais cultista. Eu acho que é os dois, cara. Mas a questão da imagem é com certeza do lado cultista, a questão dos quadros, porque isso aí também vai se repetir lá na frente quando o Dylan ganha a noite do... A festa do waffle. A festa do waffle. Que depois ele veste ali a máscara do Keir. Exato. E tem ali aquela putaria toda com os 4 humores e ele tá com chicote ali. Cara. Que é uma cena bizarra, né? Parece que a maior recompensa que eles têm é brincar de ser Keir. O Keir, né, cara? Até na hora de agradar eles, tem o componente cultista. Tipo, o cara tem que, de alguma forma, ele tá adorando o Keir, né? E por falar nisso, né? Voltando a falar dos personagens, né? Tem personagem que se importa mais e personagem que se importa menos com toda essa história, né? A intenção deles é que todos se importem muito. Mas o Irving, ele é o cara que mais paga pau pra história toda, né, cara? Você já trabalhou em alguma empresa que tinha um Irving, Caio? Já. Putz, mas, cara, até no serviço público tem, Klaus. O puxa-saco, o cara que quer que você viva em função daquilo ali. O cara que acha a
instituição que ele trabalha é algo divino, que presta uma função pra sociedade e tal. E, cara, é o Irving escrito. Todo mundo já trabalhou com um cara desse jeito, com certeza. A gente falou do Mark, né, o protagonista. A Ellie, que quando ela descobre o que tá acontecendo, descobre assim, né, quando ela se vê nessa posição, ela não aceita igual aos outros, ela entra em desespero. Ela se revolta, né? Tenta fugir, tenta passar bilhetinho pra ela de fora, tenta escrever um pedido de demissão. Cara, ela tenta até se matar e de um jeito que eu achei tão genial, né? Criativo. Ela tenta se enforcar no elevador pra quem vai sentir a morte não ser ela. Sim. Ser a ela de fora, né? Sim. E depois ela fala isso pro Mark. O Mark fala, mas o que você quer? E tal. Ela fala, eu quero que a minha eu de fora sinta a vida dela indo embora e saiba que fui eu que fiz. Nossa, foda. Caraca, cara. Foda. Pesado, né? Pesado demais. Eu sei, isso é horrível, mas não pensa nela. O que você quer nesse lugar? O que eu quero é que ela acorde sentindo a vida sendo arrancada dela e que saiba que fui eu quem fez isso. Eu achei, cara, que a série ia caminhar pra porque ela começa a tentar várias coisas, né? Ela tenta sair com um bilhete, aí acusam. Ela tenta escrever nos braços, juntando os braços, aí o Mark vê e tudo mais. O que mais? Ela tenta engolir, né? Um bilhete, alguma coisa, o Mark viu e tudo mais. Então ela vai tentando várias coisas. Aliás, quando o Mark vê ela tentando engolir o bilhete, ele encaixa uma que dá até medo também, hein? O que é que ele fala mesmo? Ele fala assim, ó, tá tentando engolir alguma coisa, só vou te avisar que o detector no elevador também pega as coisas dentro do corpo. E aí o Mr. Milchick, que é o cara da RH, né? Que supervisiona ele. Aliás, grande personagem, personagem. Ele fala assim, e aí quem é responsável por remover é o Sr. Milchick. E aí é melhor você ser muito sincera com ele sobre há quanto tempo você ingeriu pra ele saber por qual lado começar. Nossa! Aí ela cospe o negócio na hora. Pesado demais. Mas eu achei que a série ia caminhar pra um lado de ficar uma guerrinha entre ela de dentro e ela de fora. E eu vendo, eu até falei, cara, se fosse eu ia cagar na calça. Todo dia, né? Todos os dias eu ia cagar na calça. Ia sair perto cagar. do horário de ir embora, eu ia cagar na calça. Ótima ideia. Porque, cara, ótima ideia. Não ia te convencer a ir embora, mas que você ia deixar o seu eu de fora puto, você ia. Porque, pô, você sai todo dia do trabalho cagado, meu amigo. Porque, cara, ela se tenta fazer a demissão formal, rejeitado. Sim. Aí ela tenta se enforcar, não dá certo. A galera resgata ela lá e tal. Ela ainda maquia o pescoço depois e parece que a série não fala. Isso que é legal, cara. A série fala pouco. Você vê o que você vê e interpreta como quiser. Exato. Ela volta no outro dia com o pescoço maquiado. Dá a entender que ela de fora não apenas não se importa, como nem faz questão que os outros saibam que ela tá sendo rebelde. Tipo, se fode aí. E o fato dela ter tentado se matar, cara, é um negócio que dá pra analisar muito tempo só isso. Porque... cara, ela tentou se matar porque ela viu rapidamente, em poucos dias, ela percebeu que a vida dela ia ser um inferno. É um purgatório aquela desgraça, né? E aí ela, porque veja bem, se você lá de dentro já escolhe se demitir, você já tá escolhendo morrer. Porque aquela sua consciência vai morrer. Você vai voltar a ser você de fora e não vai lembrar de nada que aconteceu ali dentro. Então, ela desde o começo já escolhe morrer, quando ela escolhe se demitir. Sim. E depois ela de fato escolhe morrer, que na verdade ela tá tentando matar a pessoa de fora, né? O Auri dela, né? É verdade, cara. É bizarro. Tem esse lado. Mas eu queria falar do Milchick. Ah, por favor. Porque o Milchick, ele... Se a gente tem, por um lado, o empregado lá que paga pau pra história da empresa e tudo mais, a gente tem o Milchick com... O Azaghal definiu muito bem, né? O sorriso corporativo do Milchick. Cara. É uma coisa sensacional. O Milchick, ele é muito simpático. Mas muito simpático. Né? Demais. Ele tem um sorriso sociopata da professora de primário. Inclusive, ele fala com as pessoas desse jeito, assim, né? Como fala em tom médio. É um passivo-agressivo, né, cara? É o tempo todo esse passivo-agressivo, com esse sorriso no rosto, que é meio apavorante, né, cara? É meio apavorante. Você vê as coisas que ele fala com aquele sorriso no rosto. Sendo que
Mas, de certa forma, por mais que ele tá lá fazendo o papel do cara que zela pelo bem-estar de todos, ele é o torturador, cara. Sim. Ele é um carrasco. Sim. Quando o pessoal faz alguma merda e vai lá pro break room, né? Pra sala de descanso. Onde basicamente você tem que pedir desculpa quantas vezes for necessário até que você de fato acredite que você fez alguma coisa errada, é ele que fica ali torturando o pessoal. Sim, né, cara? Aliás, faço até questão de ler aqui, Caio, o pedido de desculpas que eles têm que repetir até, tem tipo um polígrafo, né? Isso. Enquanto a empresa, né, no caso o Miltic, que monitora a galera, não percebe que a desculpa foi sincera, a pessoa tem que repetir, chega a repetir 400 vezes. A Halle acho que repetiu mais de 1000 vezes. E aí o pedido é: perdoe-me pelo mal que causei a este mundo. Ninguém pode reparar minhas ações a não ser eu, e somente em mim sua mancha viverá. Sou grato por ter sido pego. Minha queda interrompida por aqueles com mãos enrugadas. Tudo que posso pedir é desculpa e arrependimento é tudo que sou. Caralho. A gente se falar isso 1000 vezes, cara. Até você acreditar, né, cara? Puta que pariu. Vence pelo cansaço mesmo. Exato, cara. E sei lá, eu já me senti assim em empregos, né? Tipo, de certa forma, torturado. Pô, eu tenho que vir aqui, eu tenho que aceitar um negócio que eu não acho justo, eu tenho que ficar quieto porque eu dependo disso, e eu tenho que engolir essa seco e só trabalhar esperando a minha hora de ir embora, tá ligado? E sorrir aqui e tal, e fazer o meu. E, cara, acho que muita gente já... Alguns ouvintes vão se identificar que já trabalharam em situações merda. Inclusive, a gente recebe histórias. Ah, sim. Acho que faltou falar só da Mrs. Cobell. Ah, tem vários que falta a gente falar. Eu faço muita questão da gente falar também do Dylan. Ah, o Dylan, claro. Pra mim, ele é o jovem na empresa. É. Ele é aquele cara mais... Não leva muito desaforo. Ele faz muita questão de ser recompensado pelo bom trabalho. Sim. Ele ganha lá as caricaturas. Tem muito orgulho de ganhar brindes, né? Caricaturas. Ela tem que começar a ganhar prêmios, cara. Eu ficaria desesperado se ainda não tivesse algema de dedo. O que um de nós devia fazer é emprestar pra ela a nossa algema até que ela ganhe uma. Mas eu não vou emprestar a minha não, porque eu já contribuí com a ideia. Cara, isso é uma coisa muito real do trabalho também, cara. Não, isso é total uma crítica aos prêmios que você recebe no trabalho. Porque eles ralam ali, sendo torturados e tal, e eles realmente ficam felizes porque eles recebem um brinquedinho de enfiar no dedo. Exato. Ou recebem uma estatuazinha pra botar em cima da mesa, um reconhecimento e tal. E, cara, quando tem aquele começo de série, que eles ficam ali de papo furado, a meta do ano passado, não, tal, o negócio, o Pete não veio hoje, pô, se não processar hoje, só vai processar semana que vem. E aquele papinho trivial só do que acontece ali dentro, porque eles não se conhecem lá fora. Quem nunca, cara? Pelo amor de Deus, quem nunca? Quem nunca? E eu gosto muito desse personagem, o Dylan. No começo eu achei que ele era o chato, mas depois fui conhecendo e me afeiçoando desse cara. Tem também quem mais? A senhora Cobell, né? Você falou? Sim. Cara, que também tem muita teoria em volta dela, né, cara? Porque ela é meio que a cabeça ali daquela parte da empresa. É claro que ela responde lá ao conselho, né? Tem a outra mulherzinha lá que vai toda hora cobrar ela também. Ela também é vigiada. Mas ela não fez a ruptura. Ela não fez a ruptura. E ela é vizinha do Mark. E ela é vizinha do Mark mentindo o próprio nome. Sim, exato. É uma pessoa dentro e outra fora, mas sem ter feito a ruptura, né? Sem ter feito. Ela tá fingindo. E daí, cara, depois até ao longo da série você descobre que o conselho não está ciente de que ela tá se envolvendo com a vida do Mark lá fora. Exato. E aí você pensa, opa, pera aí. Ela foi vendida como uma serva de Kier, como uma pessoa que é devota a Lumon. Aí você fica na dúvida, Mas o que ela tá fazendo escondido, então? Qual que é o projeto pessoal que ela tá tocando, que o conselho não tá sabendo e por quê, né? Exatamente. E do lado de fora ela é uma senhorinha muito amorosa e do lado de dentro ela é uma dama de ferro e as duas coisas assustam, cara. Não, total. As duas são assustadoras. Não, porque a senhorinha super adorável, no fundo a gente sabe que não é à toa, né? Ela tá de toda forma tentando se aproximar dele, a gente não sabe por que direito ainda, né? Tem uma cena que ela tá conversando sobre maternidade com a irmã do Mark. E aí ela pega um bonequinho, um desses bebê, como é que chama? Essas bonecas que parece criança de verdade. Bebezinho. É, tipo um baby born. Tá. Ela pega assim pra ensinar como que nina o bebê. E aí ela canta uma musiquinha com todo carinho assim e tal. E quando ela termina, ela pega e joga o boneco pelo braço assim de qualquer canto. É uma coisa muito sutil assim que você vê o quanto é fingido tudo aquilo que ela tá fazendo, né? Exatamente. Que é outra personagem maravilhosa.
maravilhosa, né? E eu acho que a segunda temporada vai revelar muito dela, né? Porque essa primeira temporada acaba numa reviravolta pra ela, né? Então, a segunda promete. Sim, cara. Ó, temos mais personagens, Caio. Temos o Rickon, a gente falou pouco dele, que é o próprio coach, né? Sim. Ele que escreveu um livro chamado The We Are, né? O Nós Que Nós Somos. E ele diz nas palavras dele que ele precisou, como ele não era aceito pela literatura, ele precisou destruir a literatura e reconstruí-la. Porque não era ele que estava errado, era a própria literatura. Que, na verdade, é um livro, como muitos que a gente tem por aí, de frases de para-choque de caminhão, né? Para-choque de caminhão, é. Não é você que precisa do seu trabalho, é o seu trabalho que precisa de você. A crítica principal, talvez, aí, seja justamente... Porque a hora que eles... Pô, a gente já pode falar do final? Acho melhor não, né? Melhor não. Vai, segura um pouco aí. A questão é que o livro vai parar lá dentro e eles... Por descuido mesmo, né? Porque... Aparentemente, né? Aparentemente, a galera por descuido. Que passou pela ruptura não pode ter contato com nenhuma literatura externa, com nada. Eles não têm celulares, não tem nada, né? É aquele ambiente anos 80, até os computadores deles são diferentes, né? E aí chega esse livro lá dentro, as pessoas começam a ler ele escondido e aquilo é um negócio que explode cabeças, né, cara? Nossa, sensacional e tal. Eles nunca viram outra coisa além do manual. E isso pra mim manual, é muito, né, uma sátira de uma crítica, né, da pessoa ler coisas que não são incríveis, mas que por a pessoa ser uma pessoa vazia, isso se torna algo maravilhoso na vida dela. Sim. Cara, inclusive eu li em algum lugar, agora eu não lembro onde pra dar o crédito, que o Rickon e o Keir, eles são dois lados da mesma moeda. O Keir, fundador da Lumon, e o Rickon, coach de autoajuda aí. Porque os dois tentam super acolher as pessoas, com muitas regras sobre como elas deveriam viver. A diferença é que um quer obediência e o outro quer trazer conforto. Pode ser. Mas assim, no fim das contas, ambos são gurus. Inclusive o Rickon, ele tem uma seitazinha que segue ele ali por causa do livro. Que são todos idiotas, né? Que é uma galera tão insegura, que tem uma mina que até quando tá participando lá do sarau, que tem a leitura do livro, ela fala, eu vou ter que mudar meu nome de novo essa semana. Ela fica mudando o próprio nome dela. Sim. Porque ela não tem a mínima firmeza de quem ela é, e que é o grande dilema de toda a série, né, cara? Exatamente, cara. Que fantástico, cara, que fantástico. Quem mais nós temos de personagem aí? A Miss Casey. Que é talvez o grande mistério aí, né? Talvez, tem muito mistério, não sei se ela é o grande mistério. Tem muitos tem muito mistério. Cabras, pra mim, é o maior mistério. Por que tem cabras lá? O mistério dela é o seguinte, ela morreu, teoricamente ela morreu, mas ela não morreu, ela tá lá dentro. E cara, eu vi a série uma segunda vez e eu comecei a reparar algumas coisas. Certo. A senhorita Cobel, né, ela dá uma forçada do Mark ter interações com a esposa que ele acha que tá morta. Sim. Que lá dentro atende pelo nome de Miss Casey, mas na verdade o nome dela é Gemma. O mundo lá fora acredita que essa mulher morreu, mas ela tá dentro da Lumon e ela passou por ruptura, porque ela também não sabe quem ela foi antes. Ela não sabe e ela não tem uma versão lá fora. A vida inteira dela é aquilo. A gente não sabe se ela tá em coma, o que aconteceu. O que aconteceu. Ela você só falou que ela força os atendimentos, e não só força atendimento, como ela pega elementos. Ela pegou uma vela, né, dentro da casa do Mark e colocou lá. E botou lá dentro. Que dá a impressão que ela tá tentando fazer um experimento pra ver se eles têm algum lapso de memória. Exato, a impressão que eu tive foi essa, que ela tá testando se a ruptura vaza. Isso. Fica dando estímulo pra ele da vida pessoal dele lá fora pra ver se a ruptura vai vazar de alguma das duas partes. E curiosamente, cara, lá fora, quando ela tá conversando com a irmã dele, ela também faz o teste oposto. Ela chega pra irmã e pergunta assim, ai, tadinho, perdeu a esposa e tal. Ele vê ela de vez em quando, ele tem visões dela de vez em quando, e a irmã fica sem entender e eles acabam indo pra outro assunto. Da segunda vez que eu vi, eu reparei nisso, falei, cara, ela tá testando. Ela tá testando, ela sabe, cara, que ele vê a esposa direto, porque ela põe os dois pra conversar lá dentro da Lumon. Que loucura, bicho. Pois é, cara. Pois é. Deixa eu ver se a gente pulou algum personagem. Bom, tem muitos, né? Nós temos o Burt, que é o velhinho do design. Que tem a parte romântica da série. A parte romântica. Né? Cara, essa série é tão boa, ela é tão original, que até o romance dela é muito original. É dois velhos, cara. Dois velhos, cara. Dois velhos. Que coisa maravilhosa. Bigodinho. Maravilhoso. E você torce pros dois velhinhos, né, cara? O Burt tem a cena da aposentadoria dele, nossa, cara. É uma tristeza, cara. Porque é aquilo que a gente falou, né? A aposentadoria dele é a morte dele. Aquele Burt
morreu. Porque tudo que ele viveu nesses anos todos ali E aí, não cara, vai ser lembrado por mais ninguém, né? Acho que tem 2 pontos de atrito, porque até então eles estavam há anos ali, nunca se rebelaram contra a Lumon, né? Sim. Teve 2 pontos de conflito que pesaram. Acho que um é a chegada da Halle, que ela não quer aceitar aquela situação de jeito nenhum. Na verdade, 3, né? Outro é a saída do Pete, que é um cara que logo no começo você descobre que ele foi demitido. Pro Mark é muito triste, porque ele sabe que nunca mais vai ver o amigo. Sim. Né? Aquela versão que só existia lá dentro. O terceiro ponto é o romance do Burt com o Irv, que no fim das contas ele era super devoto da empresa, não queria quebrar nenhuma regra, mas ele passa a ter vontade de quebrar uma única regra, que é poder visitar outros departamentos. É, não só visitar, e se entrosar, né? Se entrosar, com as pessoas. Aspas, né? É, se entrosar de várias maneiras. Cara, eu fiquei chocado com uma coisa. O Irv é o mais devoto, só que a gente sempre espera que a Halle vai estar numa guerra, ela com ela mesma, pra sair. E quem tá mesmo é o Irv. É. Porque o Irv lá de fora já tá de olho no que tá acontecendo lá dentro. Sim. Inclusive, cara, eu acho, não sei se minha interpretação tá certa, que aqueles sonhos que ele tem quando ele dá uma cochilada no trabalho, é o Irv de fora tentando mandar um recado pra ele. Porque o cara não... Ele passa a noite inteira pintando quadros, tomando café e ouvindo rock alto. Parece que ele não quer dormir pra induzir o Winnie dele a cochilar no trabalho, mano, e ter sonhos. Eu não tinha... É porque ele tem meio que umas alucinações meio esquisitas, né? Das tintas caindo, que faz todo sentido com os quadros que ele pinta. O fato porque do cara é sempre o mesmo quadro, né? É, porque eu fico pensando, por que esse cara gasta o tempo livre dele? Ele fez a ruptura pra ele ter uma vida mais leve, né? Não pensar no trabalho. Por que ele usa o tempo dele evitando dormir, tomando café de madrugada, pintando repetidamente o mesmo quadro? Caralho, faz muito sentido. E aí eu pensei, ele tá tentando passar um recado. É. E aí isso no último episódio tem algumas pistas a mais, que é o fato de quando você vê a casa do Irv de fora, ele já tem uma caixa com documentos da Lumon, parece que ele tem a investigação dele por investigado, fora. Ele tem investigado, exatamente. Cara, se não for isso, vai me surpreender muito, que eu acho que o lance dos quadros é isso. Ele quer enfiar uma coisa na cabeça do Winnie dele lá. E é uma coisa assim, tem que ver por que ele quer isso também. Porque se ele simplesmente quisesse, se ele simplesmente achasse que tá sofrendo, não sei o que, ele saía da empresa. Que ele podia se demitir, né? Então dá a impressão que ele quer investigar a empresa e pra isso ele tá querendo conversar com o Winnie dele, pode ser. Apesar, cara, que ali dá a entender também que a Lumon tem uma influência muito grande sobre a cidade inteira, talvez até o país inteiro. Sim. Porque o restaurante que o Mark ganha o cupomzinho lá pra ir, de brinde do trabalho e tal, ele é um restaurante da família Egan, tá ligado? Você vê pequenos detalhes. O lugar que ele mora, né? É um condomínio da empresa, da empresa. Tem um lugar que mostra de passagem, assim, um lugar que vende roupas compatíveis com ruptura, roupas para as pessoas usarem no trabalho. E aí, cara, eu penso assim, será que a Lumon também já não tem um domínio? Tem a própria esposa de senador pró-ruptura, que conseguiu fazer uma ruptura clandestina fora da Lumon. Pra passar a gravidez, né? Pra não ter que sentir o peso de ser mãe, né? Ela, basicamente, a babá, em vez dela contratar uma babá, porque ela tem preguiça de ser mãe, né? Tipo essas madame, esse estereótipo da madame que não quer cuidar do filho. No caso dela, a babá é ela mesma. Ela fez uma ruptura e ela vai pra um lugar lá, uma casa de... Como é que é? Tipo não é um resort. Ela vai tipo num spa, né? Que a outra também foi, né? A irmã do Mark, lá ela né? passa tempo com o filho sendo outra pessoa. Ela não sentiu nem o parto, né? Ela fez, já foi pra lá e... Que doideira. Que é outra coisa que acho que a segunda temporada vai abordar mais, né? Essa questão política também. Então, né? tipo, se tem senador, se essa família Egan, eles são tão importantes, daí lá no último episódio, né? Será que já podemos falar? Podemos, né? Já estamos estourando o tempo do programa já aqui. Passou da hora. Já. Lá no último episódio... Que é sensacional. Eles descobrem uma maneira de se ativar do lado de fora do escritório. De ser a pessoa de dentro, né? O Winnie, lá fora. Isso. E ver como é que é a vida do lá fora, o mundo lá fora. E quando eles se ativam, eles combinam o seguinte: a gente não conhece nada, a gente não sabe de nada, não sabe quem são nossos amigos ou não, onde a gente vai estar. Você pode acordar num jet ski, tipo, eu não sei, não sabe o que tá acontecendo. Acha a pessoa mais próxima que parecer confiável e tenta contar o que tá acontecendo aqui dentro. Isso. Cara, que episódio angustiante. Demais. Tempo. Eles têm pouco tempo. O Dylan tá lá segurando umas alavancas que você sabe que ele não vai aguentar segurar muito tempo. Que é essencial pra manter a tensão do episódio. Porque você sabe que ele tá lá esticado, agarrando as duas alavancas e uma hora vai dar merda, né? E aí é a primeira vez que você vai ver outras vidas, assim, que não são a do Mark, só que o que mais intrigante é a da Halle. Porque a hora que ela acorda, ela percebe por que ela insistentemente
realmente não aceitou a demissão. Porque ela é a filha do dono, meu amigo. Exatamente. Ela é a filha do dono, que ela entrou tá lá justamente pra ser uma cobaia e provar que o negócio é bom, né? pra fazer o marketing. Exatamente. Ó, se até a filha do dono foi e tá falando que é bom, que é saudável, faz bem, é porque faz bem. Ela tá lá pra cumprir essa missão, por isso que ela é resignada. Só que a hora que ela acorda, ela vai pegar o microfone pra falar bem do bagulho pra uma plateia. Exatamente. Então ela tem a melhor oportunidade de descascar o que tá acontecendo lá dentro. Só que ao mesmo tempo, que plateia é essa? É. Será que são deputados, senadores e amigos da família? É. Eu fiquei com essa dúvida. Ou será que agora ela vai expor a Lumon e a gente vai ter uma segunda e é temporada? Aí que acaba, né? Então, as dúvidas permanecem. Um final fantástico, inclusive. Fantástico, cara. Um dos melhores finais de série. Vale assistir e reassistir, porque você vai pegando detalhes diferentes. Infelizmente, não vai dar tempo de falar hoje, cara. Pois é, cara. Dá um programa só sobre o design, a fotografia dessa série, as escolhas estéticas, As sobre escolhas de cores também, né? Cores, simbologias muito ricas, diferentes planos que eles escolheram pra filmar, muito criativos. Mas, cara, Faltou falar muita coisa, hein? Faltou falar, hein? Faltou falar. Vamos, pô, depois que a galera assistir, Klaus, a gente pode até fazer uma parte 2 se for um sucesso, né? Se der certo, quem sabe. Vamos deixar uma enquete? Vamos deixar uma enquete. Fale aqui pra gente no Spotify, você que ouve pelo Spotify. Vote aqui embaixo se você quer mais um episódio sobre a série Ruptura. De repente a gente, quando sair a segunda temporada, a gente faz outro, enfim, não sei. Se você gostou, porque, ó, tem tudo a ver com o trabalho. É uma série foda. Eu espero que você que ouviu até o final tenha visto. Pra gente não ter estragado o mistério pra você. Mas se você ouviu tem gente que não liga pra spoiler não, viu, Klaus? Se você ouviu e tomou spoiler, então vai ver também que vai ser bom. Eu tô vendo pela segunda vez e tô gostando também. Boa, boa. Então é isso aí, né? Quem sabe? Dá pra fazer mais um episódio. Não sei se a galera quer. Se quiser, a gente manda ver. É isso aí. E, ó, quero avisar a galera sobre as nossas assinaturas, Caião. Boa. Não fecha o programa ainda, Aviso importante. 2 Empregos está na sarjeta. Precisamos da ajuda de vocês, porque não é barato fazer o programa semanal, fazer pauta pesquisada, a gente faz com carinho, gravar, fazer capas, o Silas fica várias horas editando, botando trilhas e efeitos sonoros que enriquecem o programa. Que você não vê em qualquer podcast aí, não. Real, um podcast bem sonorizado, bem marcadinho, ele elimina até as nossas fungadas, Caião. Edição carinhosa. Ele é um refinador refinador de dados. De dados aqui do nosso programa. Então, pedimos ajuda a vocês, tudo que é mandado pra gente vai ser usado pra bancar o programa. A gente não tá visando lucrar com 2 empregos. Se vier um pouco de dinheiro, a gente vai mantendo a edição. Se vier muito dinheiro, a gente vai postar mais nas redes sociais, fazer mais sorteios de brindes. Exato. Então a nossa intenção é sempre melhorar o programa. Exato, pra gente não ter que voltar a fazer quinzenal, né, Klaus? Porque precisa pelo menos do suficiente pra manter ele semanal, que é a nossa intenção. Então assine no picpay.me/2empregos e vamos agradecer aqueles que já assinaram, né, Caião? Boa, esses heróis, Klaus, esses grandes heróis. Posso começar aqui? Claro. Com eles, Marcos Tarini, Daniel Prieto, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Gleison Rafael. Gleison tava lá no Maranhão. Abração aí, Gleison. Rodolfo Gomes. Que bom que ele foi pra um lugar quente, né? Rodolfo Gomes, Lucas Nunes e Mário Mocoto. Boa. E lá no plano executivo que ganhou nosso beijo na boca por áudio. Quer mandar aí, Caio? Eita, que delícia! Vixe! Cavalo! Eu adoro os efeitos sonoros do ratinho, velho. Como eu gosto. Aliás, tá aí uma coisa que ninguém fez ainda, hein? Um trailer de Ruptura com efeitos sonoros do ratinho. Pô, dá pra fazer, hein? Dá pra fazer. Nós temos lá no executivo Alisson Vinícius, Vitor Akira, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Jaisso Guilherme, Lúbia Joelma dos Santos, Luiz Henrique Rodrigues, Frederico Bull, Murilo Tomes e Vinícius Martins. No nosso plano VIP, Klaus, que vão ganhar o jantar VIP lá que o Mark ganhou. No Pips. No Pips. Que nada mais é que uma mesa igual a qualquer outra com a plaquinha escrito VIP. São eles, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Luca Prado, Jimi Hendrix, Poliana e Norton e Alexandre Brandi. Boa, e agora vem eles, Caião. Eles. O plano Você é Louco!
Fechou com Débora Diniz e Matheus Pivato. Valeu! Boa! Eles que poderiam ser donos da Luma, né, Cláudio? É verdade. São muito ricos. Muito de dinheiro. Muito ricos. Então, ajudem lá, picpay.me/2empregos. Você é agradecido por nome, participa de sorteios que a gente faz de vez em quando e ajuda essa bagaça a acontecer. Se não puder ajudar com dinheirinho, mande histórias lá no nosso Instagram. Boa, perfeito. @2empregos e dê 5 estrelas no Spotify, que já ajuda muito, beleza? Indica pra um amigo também. É, isso. Espalha a palavra. Espalha a palavra de Kier. Conta pra nós se você viu a série. Vou deixar aqui campo de comentários, vou deixar enquetezinha. Vai ter tudo aqui. Se você não ouve no Spotify e não tá vendo tudo isso, você vai lá no Instagram e comenta na capa do episódio também, que nós estamos de olho. Show. Fechou? Fechou. É nóis. Valeu, falou. Até semana que vem. Falou. Tchau.